canal de Deus para trazer a palavra aqui que Deus colocou cada um de nós para sentar, ouvir a palavra. Então presta bem atenção na palavra, fica bem focado, porque Deus é grande. Aleluia! Cada um de nós esteja sempre alinhado com o Pai, porque Deus ele é grande para fazer obras grandes. Então seja sempre servo obediente, porque Deus visita cada um de nós que esteja aqui, porque Deus ele é grande para fazer obras grandes sobre nossas vidas. Então esteja sempre com o Pai Todo-Poderoso, esteja andando com Ele, raizado com o Pai, porque Deus ele sustenta cada um de nós, que esteja sempre com Deus Todo-Poderoso, porque Ele escolheu cada um de nós para estar aqui alimentando o pão, porque Deus ele é grande para sustentar cada um de nós, e é só Ele que tem o caminho da vida eterna, é só Ele que traz a palavra exata, reta, para estar na direção do Pai Todo-Poderoso, colocou nós, porque Jesus é grande para fazer essas obras sobre nossas vidas. De modo muitos estão correndo, mas Papai do céu estão buscando o verdadeiro para trabalhar na obra. Aleluia! Cada vez mais, e a recompensa é grande para aqueles que não afastam da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está visitando, Ele está falando sobre nossos corações, glórias. Agradeço também a pastora da comunidade, Jesus, que Papai do céu abençoe você grandemente, derrama as bênçãos, estrutura você cada vez mais, amém? Quero agradecer também a igreja a todos, que Deus esteja abençoando a vocês, amém? Quero agradecer também o evangelista Zair, a esposa dele, os filhos, o presbítero Dinaldo, o evangelista Patrícia também, que veio comigo para adorar, glorificar, em nome de Jesus, amém? Convido a amada igreja a ver a vossa Bíblia, em Êxodo, capítulo 15, versículo 22 até o 27, vai glorificando, vai adorando ao Senhor, quando você está achando cada vez mais, quando você achar a palavra, dá glória a Deus, que não achar, dá glória a Deus também, porque Deus já está nos nossos corações, aquele que esteja sempre obediente ao Senhor, então esteja sempre atento na palavra do Senhor, amém ou glórias? Quem achou diz amém. Amém. Glória, povo abençoado de Deus, continua assim na caminhada que nós todos vamos encontrar no céu, oh glória, amém? Aleluia! Então vamos lá. Mais tarde Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sun. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto, sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés: e querido, que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis, ordenanças e submeteu à prova a obediência dele ao Senhor, declarando: se ouvires atento à voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e se deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, e aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Pode sentar, igreja? Deus conduziu esse povo ao deserto de Sul. Passando 3 dias ali, chegaram em Mara. E ali, chegando em Mara, a água que eles encontraram, a água era amarga, não era suficiente. Mas quando chegou ali, eles começou a murmurar, reclamar e falar com Moisés. E Moisés foi clamar ao Senhor. E o Senhor Todo-Poderoso mostrou para ele um arbusto. E Moisés simplesmente ele pegou esse arbusto e jogou dentro da água. E essa água se tornou doce. E ele saciou a sede dele. Depois dali, eles foram para Elim. E depois de Elim, chegando em Elim, tinha 12 fontes preparadas para eles. E eles acampou ali, que tinha 70 palmeiras. Eles descansaram ali. Porque Papai do céu conduziu eles ali pelo deserto 3 dias. E Mara já tinha preparado 12 fontes
aprova nós para saber se nós estamos adorando o que Deus Ele é ou o que Ele só mais faz. E quando muitas pessoas vêm para a casa do Senhor para fazer algo do Senhor, e quando Deus está fazendo, a pessoa está continuando, e quando Deus não está fazendo, a pessoa não quer vir para a casa do Senhor. Então, Papai do céu, primeiro Ele vai instruir você para o caminho do deserto, como Ele trouxe esse povo, passou caminhando por 3 dias e sede, e chegando em mar, o povo começou a murmurar, reclamar ao Pai do poderoso, a Moisés, e Moisés simplesmente não discutiu com o povo. Então, o Papai do céu simplesmente só mostrou para ele tomou atitude, a fé dele, simplesmente ele jogou e a água se tornou doce. Então, o Papai do céu está falando para nós tomar atitude, andar à frente, porque Deus está falando com nossos corações. Às vezes você está pedindo uma confirmação para Deus, mas Deus está te avisando. E às vezes você está pedindo, orando, e Deus está dando nada de falar. Papai do céu não falou para Moisés, ele simplesmente mostrou uma arbusto, e Moisés teve a atitude dele pegar esse arbusto e jogar no água. Pode ver no texto, não está escrito que Deus falou para ele, falar para ele pegar o arbusto e jogar. Então Deus está falando para nós tomar a nossa atitude e avante para frente, porque a água se tornou doce. Então Papai do céu está falando para você, quando você ir avante, continua orando, continua, mesmo que você não está vendo nada, porque aquele povo não viu nada de Deus mexendo naquela água, e aquela água era doce. Porque estava amargo, mas Deus fez ela ficar doce. Então Deus que criou a água, Ele sabe fazer ela ficar doce ou amarga. Deus criou o deserto, Ele sabe conduzir você pelo deserto. Quando Deus está levando você pelo deserto, continua andando, mesmo que estás ali, mas continua adorando, glorificando, porque tem um processo grande e você tem uma recompensa grande, porque tinha 12 fontes já preparadas. Deus não está preparando algo para nós, tudo Sulabacá está preparado. É nós, Sulabacá, que Deus está preparando. Então Deus preparou aquele povo e para estar preparando a fonte. Então Deus está preparando nós para estar indo em Jerusalém, no céu, para adorar e glorificar cada vez mais. Então continua fazendo a obra do Senhor. Se tudo está amargo, ali o Papai do céu vai doçar. Então continua sempre alicerçado no Senhor. Faraó está vindo atrás dele ali quando o quarto foi abrir. Mas o Papai do céu colocou uma coluna de fogo e pediu ele. Eles começaram a reclamar. Começou mais o Papai do céu. Ele falou para Moisés, e Moisés clamando ele ali, falou: por que esse povo me reclama? Manda esse povo marchar primeiro, que eu abro o mar. Então Moisés adiantou o cajado. Então Deus está falando para nós: faça primeiro, toma a fé, crê no Senhor que Deus está fazendo sobre a tua vida. Então nós temos que tomar atitude. Às vezes você está pedindo, e você não está vendo o resultado. Está orando, mas Deus está movendo de dentro para fora, como Ele fez naquelas águas. Então esteja sempre alicerçado, esteja só mais adorando o Senhor. Se você está nas 12 fontes, nas presas do Senhor, dá glória a Deus. Mas se você está no deserto, dá glória a Deus também, porque Papai do céu, Ele prova nossos corações para ver quem Ele é. E Ele é Deus Todo-Poderoso, não só pelas bênçãos que Deus tem para fazer sobre nossos corações. Papai do céu está sempre falando com nossos corações. Então continua falando com o Pai, continua mesmo que você não está vendo nada.
vida. Continua andando na presença do Senhor. Não para por nada. Mesmo porque Deus Ele sustenta cada um de nós. Se nós estamos caminhando no deserto, Papai do céu está lá. Se você clamar ao Senhor, Papai do céu está te avisando cada vez mais. Ele está dando discernimento e sabedoria para você saber. Porque Moisés é um servo de ele não reclamou. Ele simplesmente obedeceu o que o Senhor falou para ele pegar o abuso e jogar. Então Papai do céu está sempre falando nos nossos corações. Mas é aquele que está alinhado no Senhor, raizado no Senhor. Porque aquele que está raizado no Senhor recebe todas as vezes. Transborda-se toda a questão de cada um de nós. E onde você continua mais adorando, glorificando, Deus derrama sobre você, sobre o teu lar. Deus é Deus grande, todo poderoso para fazer todas as coisas. Deixa o farol vir, deixa as dificuldades vir, deixa te apertar mais, deixa a vida mal vir cada vez mais. Mas Deus está com você. Posso passar pedrada, posso passar espinho, mas Deus está com você. Se Deus levou você lá, continua adorando, glorificando. Se vem a enfermidade, continua adorando, glorificando, porque Deus tem a enfermidade, Ele tira toda a enfermidade. Glória ao Senhor Todo-Poderoso. Não murmura com esse povo. E quanto mais você murmurar, você vai ficar mais no deserto. No deserto não vai cair só para aprender, para você ficar mais sábio. Mas quanto mais eu murmuro, mais eu fico ali, mais eu vou ficar no deserto. Mas quando eu pego a sabedoria no deserto para me aprender, Papai do céu está instruindo nós para sair dali e as fontes já estavam tudo preparadas. Então Deus está preparando os teus sonhos, os teus projetos nas mãos do Senhor. Continua a licenciar, continua a crer, continua orando, porque Deus está movendo dentro do coração. Deus está movendo aquilo que você já deixou nas palmas do Senhor. Às vezes está demorando, mas continua. Espera no Senhor no momento certo, porque Deus Ele prepara para a gente primeiro para nós, primeiro para receber a bênção grande, porque jamais o Papai do céu vai te dar uma unção, vai te dar uma bênção grande para você não saber administrar essa bênção. Então Deus Ele prepara primeiro, Ele leva nós para o deserto, para preparar nós, porque a prova é grande. Mas Papai do céu Ele ajuda nós cada dia mais. Continua sempre focado no Senhor, porque Deus Ele sustenta cada um de nós. Papai do céu está falando, e muitas pessoas só vêm adorar a Deus porque é o que Ele faz. E quando Deus não fazer, a pessoa não vem. Começa a murmurar com esse povo, estava vendo, Deus estava fazendo tudo para eles, mesmo assim eles continuam murmurando, e não chegou na terra prometida. Era uma terra prometida para o povo chegar lá, mas eles continuam murmurando, reclamando e não chegou. É a mesma coisa que hoje vai vir para a casa do Senhor, continua adorando, continua sempre andando para licenciar do Senhor, porque Deus está levando nós para aprender mais, para ser mais sábio. Jesus é muito maravilhoso para nós, está caminhando cada dia mais. Então as 12 fontes é bênção sobre cada um de nós. Então Deus está adoçando o nosso casamento, está adoçando nossa vida, está adoçando o ar, está adoçando tudo. Aquilo que é amar, Papai do céu Ele faça ficar doce. Então continua sempre fiel a licenciar do Senhor. Não faça por nada. Mesmo que vinha a dificuldade, vinha aquelas coisas ruins, mas você tem poder para estar fazendo a obra do Senhor. É só você entrar no teu quarto, orar e entender que Deus já deu a escritura, deu um mapa para você. Continua na presença do Senhor, continua na palavra do Senhor, porque Deus Ele sustenta tudo aquilo que você tem pedido. Mas nós temos que ser fiel. Não continua murmurando, mas continua crendo que você vai receber daquele, porque Deus Ele promete e Ele derrama sobre nós. Então não continua parado ali, continua avante, continua, porque Deus Ele levou você pelo deserto para te ensinar cada vez mais, porque Deus está vendo. Deus. Aleluia. Ao caminho do Senhor, na palavra do Pai Todo-Poderoso, o Deus Ele sustenta cada um de nós que está arrasado, Ele transforma cada um de nós. Então a fonte transforma, a fonte transformando, com água doce, vai encher outros rostos na bacana, porque Deus Ele conhece o teu coração, a tua vida cada dia mais. Quando você está focado no Senhor, fazendo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, continua andando guiado por vocês, andou guiando para aquele povo, porque Deus escolheu ele, sabia do peso e sabia que na bacana que Moisés podia sustentar aquele peso. Então Deus Ele conhece que você tem capacidade para sustentar o peso. Aleluia. Não reclame, cabeça da vida, Papai do céu, tudo Ele faz. Aquilo que está passando é só um momento para você aprender, para você estar alinhado com o Senhor, cada dia mais a palavra é verdade, porque Deus Ele ensina nós a estar sempre alinhado e alicerçado no Pai. Não existe outro caminho, não existe um caminho ao Senhor do Poderoso. Então guiando ao povo a chegar. E hoje o Pai do Poderoso está guiando nós. Pai do céu,
Moisés. E Moisés foi clamar ao Papai do céu. Mas hoje você tem liberdade para falar com o Papai do céu dentro do teu quarto. Para falar com ele. Aleluia. Não desanima. Aquele povo, eles murmurou. Passando 3 dias ali, chegando ali, encontra água. Era uma felicidade. Mas chegando ali, eles reprovou. Por que se reprovou? Murmurou com aquela água amarga, meu irmão. Já pensou passar 3 dias, irmãos, sem beber água, chegando ali, quase para receber a bênção? O povo começou a murmurar. Muitas pessoas estão esperando para receber a bênção ali, chegando, passando a roupa para receber a bênção, começa a murmurar e começa tudo de novo. Então começa sempre a estar alicerçado no Senhor. Não murmura, faça como Moisés fez, pega atitude, pega fé, porque Moisés simplesmente pegou a bênção e jogou. O Papai